Você nunca vai traduzir isso, disse o milionário, mas a empregada o deixou sem palavras. A chuva batia violentamente contra as janelas panorâmicas do 30º andar. Maria Helena segurava com força o telefone, suas mãos tremendo, enquanto ouvia a voz fria do médico do outro lado da linha. Senhora Fernandes, preciso ser direto. Sua filha Isabela precisa da cirurgia nas próximas 2 semanas, ou, bem, não posso garantir mais nada. Maria fechou os olhos, sentindo o peso de 15 anos de trabalho doméstico em suas costas. Todo o dinheiro economizado, cada hora extra trabalhada, cada sonho adiado, tudo para custear o tratamento da doença rara que acometia sua única filha. E ainda não era suficiente. Doutor, eu preciso de mais tempo, por favor. Senhora, compreendo sua situação, mas a medicina não espera. São R$300 mil. Se não conseguir até o dia 15... A linha ficou muda. Maria olhou para o aparelho, depois para o luxuoso escritório, onde limpava há mais de uma década. Quadros caríssimos decoravam as paredes. Uma estante repleta de livros em idiomas que nem sabia pronunciar se estendia do chão ao teto. No centro da mesa de mogno, um laptop aberto mostrava números que ela não conseguia compreender. Foi então que viu Rodrigo Mendoza entrando, falando alto ao telefone em inglês. Seus gestos eram largos, a voz confiante. Aos 45 anos, o empresário comandava um império de importação e exportação, falando 7 idiomas fluentemente. Para ele, R$300 mil eram o que gastava em um final de semana. Moon. Don't care about their excuses, Johnson. Close the deal or find another job. Rodrigo desligou o telefone e notou Maria parada ali, os olhos vermelhos. Maria, ainda aqui? Já passa das 8. Desculpe, Sr. Mendoza. Estava só terminando a limpeza. Rodrigo observou-a por um momento. Conhecia Maria há anos, mas nunca realmente a tinha visto. Uma mulher de 42 anos, cabelos pretos sempre presos em um coque simples, roupas modestas, mas sempre impecavelmente limpas. Ela era apenas parte do cenário, como os móveis caros que decoravam sua cobertura. Tudo bem por aí? Você parece diferente hoje. Maria hesitou. Em 15 anos de trabalho para famílias ricas, aprendera a regra de ouro. Seus problemas não existiam no mundo deles. Está tudo bem, senhor. Com licença. Mas enquanto guardava os produtos de limpeza, seus olhos caíram novamente sobre os livros da estante. Havia um em particular que sempre chamou sua atenção. Um volume antigo, encadernado em couro, com símbolos estranhos na lombada. Ao lado dele, outros livros em árabe, chinês, russo. Rodrigo gostava de exibir sua coleção de idiomas como troféus. Maria, a voz de Rodrigo a fez sobressaltar. Preciso que você faça uma limpeza especial amanhã. Vou receber investidores japoneses importantes. Tudo tem que estar perfeito. Claro, Sr. Mendoza. E cuidado com os livros da estante. Alguns são edições raríssimas. Vale mais que seu salário de 10 anos. Rodrigo riu da própria piada, não percebendo como as palavras atingiram Maria como uma bofetada. Naquela noite, Maria chegou ao seu pequeno apartamento na periferia completamente exausta. Isabela, sua filha de 16 anos, estava na sala, fazendo exercícios de fisioterapia, os únicos que conseguiam custear. Mãe, como foi o trabalho hoje? Maria forçou um sorriso. Isabela não podia saber da ligação do médico, do prazo fatal, do desespero que crescia em seu peito como uma ferida aberta. Foi normal, minha filha. Como você está se sentindo? Melhor. Sabe, mãe, eu estava pensando, quando eu melhorar, quero estudar idiomas, como aqueles livros que você sempre descreve na casa do seu patrão. O coração de Maria se apertou. Isabela sempre foi brilhante, curiosa, sonhadora. A doença não conseguira roubar isso dela. Se ao menos tivessem dinheiro para dar a ela as oportunidades que merecia. Um dia, Isabela,
Um dia você vai estudar e tudo o que quiser. Mas enquanto colocava a filha para dormir, Maria sabia que estava mentindo. Sem a cirurgia, Isabela não teria muitos dias pela frente. Os 3 dias seguintes foram uma corrida desesperada. Maria visitou todos os bancos da cidade, tentando conseguir um empréstimo, mas sem garantias, sem propriedades, com o salário de uma doméstica, as portas se fechavam uma após a outra. Senhora, compreenda nossa situação, disse o gerente. Do último banco, um homem de meia-idade com gravata cara e sorrisinho condescendente. 300 mil reais é uma quantia considerável. Precisaríamos de garantias sólidas. Eu trabalho há 15 anos, nunca me atrasei com nenhuma conta, tenho referências. Sim, mas veja bem, seu salário mensal de 2 mil reais, mal. Cobre as parcelas mínimas de um empréstimo desse porte. E há o risco, digamos, ocupacional. Risco ocupacional? Bem, pessoas em sua posição profissional podem perder o emprego facilmente. Um desentendimento com o patrão, uma economia doméstica, são mercados instáveis. Maria saiu do banco sentindo-se humilhada e mais desesperada que nunca. No caminho de volta ao trabalho, parou na igreja onde costumava ir aos domingos. Padre Miguel, eu não sei mais o que fazer. O padre, um homem gentil de 60 anos, que conhecia Maria desde que ela era criança, ouviu toda a história em silêncio. Maria, já tentou conversar com seu patrão? Às vezes as pessoas surpreendem. Padre, o senhor Mendoza gasta em um jantar mais do que eu ganho em um mês. Para ele sou invisível. Como vou pedir 300 mil reais? Deus trabalha de maneiras misteriosas, minha filha. Talvez seja hora de ter coragem. Mas Maria conhecia bem demais o mundo em que trabalhava. Havia visto outras domésticas serem demitidas por muito menos que pedir dinheiro emprestado. E sem o emprego, nem mesmo os pequenos tratamentos que Isabela já recebia seriam possíveis. Chegando à cobertura, encontrou Rodrigo em uma reunião de negócios. 3 homens de terno discutiam números enquanto ela servia café. Como sempre, conversavam como se ela fosse um móvel que se movia. O problema com o mercado asiático, dizia um deles, é a barreira linguística. Perdemos negócios milionários por causa de traduções ruins. Exactly, concordou Rodrigo, misturando inglês e português como sempre fazia para impressionar. Contratei os melhores tradutores de São Paulo, mas eles não entendem as nuances culturais. Ontem mesmo, um tradutor quase arruinou um contrato de 2 milhões por causa de uma expressão mal traduzida. E aqueles documentos em mandarim que chegaram da China, Rodrigo suspirou dramaticamente. Ainda estou procurando alguém competente. Pago 15 mil por uma tradução decente, mas esses profissionais são todos iguais. Prometem muito e entregam lixo. Maria continuou servindo o café, mas cada palavra penetrava em sua mente como uma agulha. 15 mil por uma tradução. O equivalente a 7 meses e meio do seu salário por algumas páginas traduzidas. Depois que os homens saíram, Rodrigo pediu para Maria organizar sua biblioteca. E cuidado especial com os livros de idiomas. Cada um deles me custou uma fortuna. São edições raras, algumas únicas no Brasil. Enquanto limpava cada volume com cuidado reverencial, Maria se pegou folheando um livro de mandarim. Os caracteres dançavam diante de seus olhos como pequenos desenhos misteriosos. Em outro canto da estante havia dicionários técnicos em árabe, textos antigos em latim, tratados em japonês. Fascinante, não é? Rodrigo apareceu atrás dela. Esse livro de mandarim conta a história da dinastia Ming. Custou-me 20 mil dólares em um leilão em Hong Kong. Claro, você nunca seria capaz de entender uma linha sequer. Maria assentiu em silêncio, mas algo dentro dela se rebelou contra o tom condescendente. Senhor Mendoza, posso fazer uma pergunta? Claro, Maria. Como o senhor aprendeu tantos idiomas?
Rodrigo inchou o peito. Talent natural, minha cara. Estudei nas melhores escolas da Europa, tive os professores mais caros. É uma questão de, digamos, capacidade intelectual. Não é para qualquer um. E esse livro aqui? Maria apontou para o volume que sempre chamava sua atenção, o encadernado em couro com símbolos estranhos. Ah, esse... Rodrigo hesitou por um momento. É um texto em hebraico antigo, extremamente complexo. Nem eu consegui decifrá-lo completamente. É impossível traduzir sem décadas de estudo especializado. Rodrigo pegou o livro das mãos de Maria como se ela fosse contaminá-lo. Você nunca vai traduzir isso, Maria. Nem você, nem ninguém da sua condição social. É preciso uma mente privilegiada para compreender tais complexidades. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Maria pelo resto do dia. Você nunca vai traduzir isso, como se fosse uma sentença imutável, um destino selado pela origem social. Naquela noite, Isabela teve uma crise. Maria passou horas no hospital público, vendo a filha lutar para respirar, enquanto médicos, sobrecarregados, faziam o que podiam com recursos limitados. Mãe, Isabela sussurrou quando finalmente conseguiu se acalmar. Eu sonhei que estava traduzindo livros antigos. Era como decifrar códigos secretos. Que sonho estranho, né? Maria segurou a mão da filha, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele pálida. 10 dias restavam. Foi na manhã seguinte que tudo mudou. Maria chegou ao trabalho mais cedo que o normal, ainda abalada pela noite no hospital. Rodrigo não estava. Havia viajado para uma reunião em Brasília. A cobertura estava silenciosa, quase fantasmagórica, na luz cinzenta da manhã. Enquanto preparava o café, ouviu a campainha tocar. Não esperava ninguém. Ao abrir a porta, encontrou uma senhora de aproximadamente 70 anos, cabelos brancos penteados de forma simples, roupas modestas mas elegantes. Carregava uma sacola de pano surrada e um sorriso gentil. Bom dia, querida. Você deve ser a Maria. Rodrigo me falou de você. Desculpe, senhora, mas o senhor Mendoza viajou. Oh, eu sei. Sou Dona Ruth, a mãe dele. Vim buscar alguns documentos que esqueci aqui na semana passada. Maria conhecia Rodrigo há mais de 10 anos, mas essa era a primeira vez que via sua mãe. Rodrigo nunca falava da família, e Maria sempre imaginou que viesse de berço de ouro, como todos os seus patrões anteriores. Dona Ruth entrou com familiaridade, mas seus gestos eram simples, sem a arrogância ensaiada do filho. Que casa bonita Rodrigo conseguiu, não é? Ainda me lembro quando morávamos num quartinho no Brás. Eu trabalhava numa fábrica de tecidos, ele estudava à noite. Maria ficou surpresa. O senhor Mendoza nunca mencionou. Claro que não. Dona Ruth riu com ternura amarga. Meu filho tem vergonha das origens humildes. Acha que isso diminui seu status perante os parceiros de negócio. Enquanto Ruth procurava os documentos, as duas mulheres conversaram. Maria descobriu que Rodrigo havia crescido na periferia, filho de uma operária viúva que trabalhou 3 empregos para pagar seus estudos. Ele sempre foi brilhante, continuou Dona Ruth, mas também sempre quis ser diferente do que éramos. Quando começou a ganhar dinheiro, mudou completamente. A senhora deve estar muito orgulhosa do sucesso dele. Dona Ruth parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Maria. Sucesso financeiro, sim. Mas perdi meu filho no processo. Ele se tornou tudo aquilo que um dia desprezamos juntos. Foi então que Ruth notou Maria limpando as lágrimas do rosto. Querida, o que está acontecendo? Você parece tão triste. Algo na gentileza genuína de Dona Ruth quebrou as barreiras que Maria havia construído. Pela primeira vez, ela contou tudo. A doença de Isabela, o prazo fatal, os bancos que negaram empréstimos, o desespero crescente. Ruth ouviu em silêncio, suas mãos segurando as de Maria. 300 mil reais, sussurrou.
Para Rodrigo, isso é o que ele gasta em um relógio. Eu pensei em pedir, mas ele me vê como mobília, Dona Ruth. Ontem mesmo disse que eu nunca seria capaz de entender coisas complexas. Que tipo de coisas? Maria hesitou. Depois contou sobre os livros, sobre as traduções caras que Rodrigo pagava, sobre o volume misterioso que ele afirmava ser impossível de traduzir. Foi então que Dona Ruth fez algo inesperado. Começou a rir. Maria, querida, posso ver esse livro? Confusa, Maria levou Dona Ruth até a biblioteca. A senhora olhou a estante por um momento, depois pegou exatamente o volume encadernado em couro que Rodrigo havia chamado de hebraico antigo impossível de traduzir. Dona Ruth abriu o livro, passou os olhos pelas primeiras páginas e sorriu. Maria, meu filho não sabe, mas eu falava Yiddish perfeitamente. Minha família veio da Europa Oriental. E este livro, ela virou mais algumas páginas. Este livro nem sequer está em hebraico, está em Yiddish. É uma coleção de contos populares judaicos, histórias simples, bonitas, sobre pessoas humildes que superam grandes obstáculos. Maria ficou boquiaberta. Mas o Sr. Mendoza disse que era extremamente complexo. Meu filho sempre foi bom em inventar histórias para impressionar. A verdade é que ele provavelmente comprou este livro sem saber o que era, só para parecer intelectual. Ruth continuou folheando o livro, traduzindo alguns trechos em voz alta. As histórias eram realmente simples, sobre alfaiates pobres que se tornavam sábios, sobre mulheres que salvavam comunidades inteiras com sua astúcia, sobre a força encontrada nos lugares mais improváveis. Dona Ruth, Maria disse lentamente, a senhora poderia me ensinar a ler isso? A mulher mais velha olhou para ela com curiosidade. Por que, querida? Rodrigo paga 15 mil reais por traduções. Se eu pudesse traduzir alguns destes livros... Maria, Ruth interrompeu gentilmente, você tem que entender que meu filho... Eu sei que ele me despreza. Sei que acha que gente como eu não serve para nada além de limpar. Mas eu preciso tentar, Dona Ruth. Por Isabela. Ruth ficou em silêncio. Por um longo momento, estudando o rosto determinado de Maria. Você sabe, Maria, antes de trabalhar na fábrica, eu era professora na Europa, ensinava idiomas, e há algo sobre você, uma inteligência que meu filho é burro demais para reconhecer. Ah, senhora realmente acha que eu poderia aprender? Querida, eu não sei se você pode traduzir livros complexos. Mas sei que você tem algo que meu filho perdeu há muito tempo. Humildade para aprender e coração para lutar por quem ama. Ruth fechou o livro e o estendeu para Maria. Este fica entre nós. Leve para casa. Vou escrever as traduções básicas, nas primeiras páginas. Se você realmente conseguir entender, se mostrar que tem capacidade... Bem, então conversamos sobre os próximos passos. Maria pegou o livro com mãos tremendo. Era pesado, real, tangível. Pela primeira vez em semanas, uma centelha de esperança brilhou em seu peito. Mas e o Sr. Mendoza? Se ele descobrir que o livro sumiu, meu filho nunca abriu este livro na vida. Pode ficar tranquila. Ele nem vai notar. Antes de sair, Dona Ruth abraçou Maria. Há uma força em você, Maria, uma força que vem de quem conhece o verdadeiro valor das coisas. Meu filho esqueceu disso. Talvez seja hora de lembrá-lo. Naquela noite, Maria chegou em casa com o livro escondido em sua bolsa como um tesouro secreto. Isabela estava na sala, estudando matemática em livros emprestados da biblioteca pública. Mãe, você trouxe algo especial hoje. Posso ver nos seus olhos. Maria sempre se impressionava com a percepção da filha. Mesmo doente, Isabela parecia captar nuances que escapavam aos outros. É um livro emprestado, minha filha, sobre histórias antigas. Isabela sorriu. Posso ver? Maria hesitou. Depois, abriu o livro na primeira página.
Dona Ruth havia escrito com letra miúda e cuidadosa a tradução dos primeiros parágrafos. Era a história de uma costureira pobre que salvou uma comunidade inteira, traduzindo uma mensagem importante que chegara em um idioma desconhecido. Que coincidência estranha, murmurou Isabela. É quase como se... Como se o quê? Como se o universo estivesse tentando nos dizer alguma coisa. Durante as 3 noites seguintes, Maria se dedicou ao livro com uma intensidade que a surpreendeu. Descobriu que tinha uma capacidade natural para reconhecer padrões nas letras, para compreender a estrutura da linguagem. As traduções de Dona Ruth eram como chaves que abriam portas em sua mente. No 4º dia, conseguiu traduzir sozinha um parágrafo inteiro. Pequeno, simples, mas era uma vitória. Isabela, que havia ficado acordada ajudando a mãe, aplaudiu baixinho. Mãe, você é incrível. Nunca vi ninguém aprender tão rápido, mas no trabalho a realidade permanecia cruel. Rodrigo havia voltado de viagem ainda mais arrogante, fechando mais contratos milionários, enquanto Maria limpava em silêncio. Maria, ele disse durante uma de suas ligações internacionais, preciso que você seja ainda mais cuidadosa com a biblioteca. Contratei um novo tradutor para alguns documentos importantes, mas ele está cobrando uma fortuna. 20 mil reais por umas poucas páginas. É o preço da competência, né? Maria continuou encerrando os móveis, mas cada palavra era uma farpa. 20 mil reais. Era quase o que precisava para a cirurgia de Isabela, e ele falava disso como se fosse troco de pão. Naquela tarde, Dona Ruth apareceu novamente. Como? Está indo com o livro, querida? Maria mostrou as traduções que havia feito. Ruth leu com atenção crescente. Maria, isso é impressionante. Você tem mesmo um talento natural. Dona Ruth, posso perguntar uma coisa? Por que a senhora está me ajudando? A mulher mais velha suspirou. Porque vejo em você a pessoa que meu filho um dia foi. Antes de o dinheiro e o status corromperem sua alma. E porque... Ruth hesitou. Porque há anos vejo como ele trata pessoas como você, com desprezo, como se fossem inferiores por natureza. Isso me envergonha profundamente. Ruth tirou da bolsa outro livro, mais fino. Este é em alemão. Textos comerciais básicos. Se você conseguir traduzir, teremos a prova de que você tem capacidade para trabalhos mais complexos. Maria pegou o livro com reverência. Mas, Dona Ruth, mesmo que eu aprenda, como vou provar para o seu filho que posso fazer traduções? Ele nunca vai me levar a sério. Um sorriso misterioso apareceu no rosto de Ruth. Deixe isso comigo, querida. Você só se concentre em aprender. O momento certo chegará. Nos dias seguintes, Maria mergulhou no estudo com uma dedicação que beirava a obsessão. E Isabela, percebendo a importância daquilo para a mãe, ajudava de todas as formas possíveis, testando o conhecimento de Maria, criando cartões com palavras e frases. Mãe, você está brilhando, disse Isabela uma noite. Há uma luz nos seus olhos que não via há muito tempo. Era verdade. Pela primeira vez em anos, Maria sentia que estava fazendo algo além de apenas sobreviver. Estava descobrindo capacidades que nem sabia possuir, mas também começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Rodrigo falava com diferentes pessoas, humilde com clientes ricos, arrogante com funcionários, como ele inventava histórias sobre sua educação para impressionar, como usava palavras estrangeiras de forma errada, pensando que ninguém perceberia. Um dia, enquanto servia café durante uma reunião de negócios, ouviu Rodrigo tentando impressionar um cliente japonês. Como dizemos no Japão, Watashi wa anata o aishiteimasu. Trabalhar com honra é nosso princípio. Maria quase derrubou a bandeja. Mesmo com seu conhecimento limitado, sabia que aquela frase significava "eu te amo", não algo sobre trabalhar com honra.
O cliente japonês permaneceu educadamente em silêncio, mas Maria viu o constrangimento em seus olhos. Naquela noite, contou o episódio para Dona Ruth. Não me surpreende, disse a mulher mais velha. Rodrigo sempre foi bom em blefar, mas um dia alguém vai chamar seu blefe. Dona Ruth, eu traduzi metade do livro alemão. Acho que estou pronta para algo maior. Ruth sorriu. Perfeito. Porque ontem Rodrigo me ligou desesperado. Precisa de uma tradução urgente de documentos em Yiddish. Aparentemente um cliente deixou cair contratos antigos e ele prometeu traduzir em 3 dias. Está oferecendo R$ 50.000 para quem conseguir fazer. O coração de Maria parou. 50.000. E você, minha querida, acabou de se tornar a única pessoa que ele conhece capaz de fazer esse trabalho. A oportunidade chegou de forma inesperada. Maria estava organizando o escritório quando Rodrigo entrou como um furacão, falando nervosamente ao telefone. Look, Mr. Goldstein, I understand the importance of these documents. 3 days. I promise 3 days and you'll have your translation. Trust me, I have the best linguists in Brazil working for me. Rodrigo desligou e passou as mãos pelos cabelos, claramente desesperado. Maria, preciso cancelar todos os meus compromissos dos próximos 3 dias. Tenho uma situação complexa. Posso ajudar em alguma coisa, Sr. Mendoza? Rodrigo olhou para ela como se tivesse esquecido que estava ali. Não, Maria. É um problema linguístico muito acima da sua... Bem, é coisa para especialistas. Mas... Maria havia aprendido a ler as nuances do comportamento de Rodrigo. Ele estava em pânico real. Que tipo de problema linguístico? Um cliente muito importante trouxe documentos em Yiddish, contratos antigos da família dele, muito valiosos. Preciso traduzir tudo em 3 dias ou perco um contrato de R$ 5 milhões. Maria sentiu o coração acelerar. E os tradutores, especializados, todos ocupados ou cobrando preços absurdos. Encontrei um em São Paulo que cobra 100 mil pela tradução expressa. 100 mil, Maria. É um roubo. Rodrigo continuou falando, mais para si mesmo que para Maria. O pior é que esses documentos parecem simples. Provavelmente são contratos comerciais básicos. Mas não posso arriscar uma tradução ruim. Minha reputação está em jogo. Maria respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Mendoza, posso ver os documentos? Rodrigo riu amargamente. Maria, você não entende. Isso é Yiddish, um idioma extremamente complexo. Precisa de anos de estudo especializado. Eu sei, mas posso dar uma olhada? Talvez reconheça algo que possa ajudar. Rodrigo hesitou. Depois pegou uma pasta com cerca de 20 páginas de documentos amarelados. Olhe, mas não toque. Estes papéis valem mais que meu salário de 10 anos. Eu sei. Maria estudou a primeira página. O texto era em Yiddish, mas sua estrutura era familiar, após semanas estudando com Dona Ruth. Eram realmente contratos comerciais simples, acordos de compra e venda, estabelecimento de sociedades, divisão de lucros. São contratos comerciais, disse Maria calmamente. Este aqui é sobre uma sociedade para importação de tecidos, este outro sobre divisão de lucros de uma fábrica. Rodrigo ficou paralisado. Como você sabe isso? Posso reconhecer algumas palavras. Minha avó falava Yiddish às vezes. Era uma mentira, mas necessária. Maria continuou folheando os documentos, traduzindo mentalmente partes inteiras. Senhor Mendoza, eu poderia tentar traduzir isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhava para Maria, como se ela tivesse acabado de afirmar que podia voar. Maria, você está brincando comigo? Não, senhor. Eu estudei um pouco por conta própria. Sei que não sou uma especialista, mas posso tentar. Estudou por conta própria? Yiddish? Você? O tom de descrença era quase insultante, mas Maria manteve a calma. Se quiser, posso traduzir a primeira.
Página como teste. Rodrigo hesitou por um longo momento. Finalmente pegou uma folha e uma caneta. Está bem. Traduza esta primeira página. Se conseguir fazer algo minimamente coerente, considerarei sua proposta. Maria sentou-se à mesa do escritório. A primeira vez em 10 anos que usara aquela cadeira de couro italiana. Leu o documento, com cuidado, depois começou a escrever. Era um contrato de 1923, entre 2 comerciantes judeus de São Paulo, estabelecendo uma sociedade para a importação de tecidos da Europa. Cada cláusula, cada detalhe técnico, cada nuance legal, tudo estava claro para ela. Terminou em 20 minutos e entregou a folha para Rodrigo. Ele leu uma vez. Depois leu novamente, mais devagar. Seu rosto passou por uma série de expressões. Surpresa, confusão, depois algo que parecia quase medo. Maria, ele disse lentamente, como você fez isso? Fiz o quê? Esta tradução está perfeita, melhor que algumas que já vi de profissionais caros. Maria sentiu uma onda de orgulho e alívio. Posso fazer o resto também. Rodrigo caminhou pela sala, claramente lutando com algo interno. Quanto você quer para traduzir tudo? 50 mil reais. 50 mil? Você ganhou coragem. Isso é mais que seu salário de 2 anos. E é metade do que o senhor pagaria para o tradutor de São Paulo. Rodrigo parou de andar. Maria tinha razão, e ele sabia. Está bem, 50 mil. Mas quero tudo traduzido perfeitamente em 2 dias. Um momento, senhor Mendoza. Maria se levantou. Há algo que preciso esclarecer. O quê? Durante todos estes anos trabalhando aqui, o senhor sempre me tratou como se eu fosse incapaz de qualquer coisa além de limpar e servir café. Ontem mesmo me disse que eu nunca seria capaz de traduzir seus livros complexos. Rodrigo ficou desconfortável. Maria, eu não terminei. Descobri que o senhor mesmo não sabe o que tem em sua biblioteca. Aquele livro que disse ser hebraico antigo impossível de traduzir é uma coleção de contos populares em Yiddish. Histórias simples sobre pessoas humildes. O rosto de Rodrigo empalideceu. Como você... E aquela frase que disse para o cliente japonês semana passada, Watashi wa anata waishiteimasu, não significa trabalhar com honra, significa eu te amo. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. O senhor passa anos menosprezando minha inteligência, tratando-me como se eu fosse inferior por natureza. Mas a verdade é que nunca se deu ao trabalho de realmente me conhecer. Rodrigo estava visivelmente abalado. Maria, eu não sabia... Não, sabia porque nunca quis saber. Para o senhor, eu era apenas parte da decoração. Maria respirou fundo, sentindo uma força nova correndo por suas veias. Vou traduzir seus documentos, mas não pelos 50 mil reais. Quero 100 mil. 100 mil? Mas você disse... Mudei de ideia. É o preço da humilhação de 10 anos. E é exatamente o que o senhor pagaria para o tradutor de São Paulo. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. E se eu recusar? Então, boa sorte encontrando outro tradutor de Yiddish em 2 dias. Foi a primeira vez em 10 anos que Maria viu medo real nos olhos de Rodrigo. Está bem, ele disse finalmente. 100 mil reais. Naquela noite, Maria chegou em casa transformada. Isabela percebeu imediatamente a mudança na postura da mãe, na forma como caminhava, na luz em seus olhos. Mãe, o que aconteceu? Você parece diferente. Maria contou tudo para a filha. Os estudos secretos, a ajuda de Dona Ruth, o desespero de Rodrigo e, finalmente, o momento em que havia confrontado anos de humilhação. Mãe, 100 mil reais é mais que o suficiente para minha cirurgia. Ainda não temos o dinheiro, Isabela. Preciso terminar as traduções primeiro. E Rodrigo, ele não vai aceitar isso facilmente. Maria tinha razão.
Nos 2 dias seguintes, enquanto trabalhava incansavelmente nas traduções, Rodrigo a observava com uma mistura de ressentimento e incredulidade. Era como se toda a sua visão de mundo tivesse sido virada de cabeça para baixo. Maria, ele disse. No segundo dia, onde você realmente aprendeu Yiddish? Maria não levantou os olhos dos documentos. Já expliquei. Minha avó. Sua avó que você nunca mencionou em 10 anos? O senhor nunca perguntou sobre minha família, lembra? Nunca demonstrou o menor interesse em quem eu era além da mulher que limpava sua casa. Rodrigo ficou sem resposta. As traduções estavam ficando perfeitas. Maria descobriu que tinha não apenas habilidade linguística, mas também uma compreensão intuitiva do contexto histórico e cultural dos documentos. Cada contrato contava uma história de imigrantes judeus lutando para construir uma nova vida no Brasil. E ela sentia uma conexão profunda com essa narrativa de perseverança. Mas conforme se aproximava do prazo, Maria notou que Rodrigo estava ficando cada vez mais nervoso. Ele fazia ligações sussurradas, parecia estar tramando algo. Na manhã do último dia, Dona Ruth apareceu inesperadamente. Maria, precisamos conversar. Rodrigo está planejando algo. O que a senhora quer dizer? Ele me ligou ontem à noite. Estava confuso, com raiva, falando que você havia o enganado de alguma forma. Acho que ele não vai pagar o que prometeu. O coração de Maria gelou. Mas nós temos um acordo. Querida, você conhece meu filho. Ele não suporta ser superado por alguém que considera inferior. Seu ego não vai permitir que ele admita que você é mais competente que ele pensava. Maria sentiu a raiva começar a ferver em suas veias. Ele não pode fazer isso. Eu trabalhei dia e noite. Pode e provavelmente vai, a menos que o quê? Dona Ruth sorriu de forma misteriosa. A menos que tenhamos uma carta na manga que ele não espera. Ruth tirou da bolsa um envelope lacrado. Quando Rodrigo começou a ganhar dinheiro, eu guardei algumas coisas. Documentos, cartas, fotos, evidências. De quem ele realmente era antes de inventar toda essa persona de playboy internacional. Dona Ruth, não posso chantageá-lo. Não é chantagem, querida, é justiça. E além disso, Ruth sorriu. Tenho uma ideia melhor. À tarde, quando Maria estava terminando as últimas páginas da tradução, Rodrigo entrou no escritório com uma expressão que ela conhecia bem. Era a mesma cara que ele fazia quando estava prestes a demitir alguém. Maria, precisamos conversar sobre nosso acordo. Maria continuou escrevendo. Estou quase terminando, Sr. Mendoza. Mais 15 minutos. É sobre isso que quero falar. Estive pensando, e acho que R$100.000 é uma quantia excessiva. Para este tipo de trabalho, Maria parou de escrever e olhou diretamente para ele. Excessiva? Bem, você mesmo disse que sua avó lhe ensinou. Não é como se você fosse uma profissional formada. Acho que 20.000 seria mais apropriado. 20.000 é uma quantia generosa, considerando que eu sou apenas uma empregada doméstica. Eu não disse isso. Não precisou. Está escrito na sua cara. Maria se levantou, pegou todas as folhas traduzidas e caminhou até a lareira do escritório. O que você está fazendo? O senhor tem razão. Eu não passo de uma empregada doméstica. Como poderia fazer um trabalho que vale R$100.000? Maria, pare. Talvez seja melhor o senhor procurar um profissional de verdade. Alguém da sua classe social. Maria segurou as traduções sobre as chamas da lareira. Maria, por favor, preciso entregar isso em 2 horas. Por R$100.000. Era esse o acordo. Está bem, 100.000. Agora me dê os papéis. Maria sorriu e afastou os documentos do fogo. Muito obrigada, Sr. Mendoza. O dinheiro, por favor. Agora, mas eu não tenho... O senhor tem um talonário de cheques na gaveta da mesa. Eu sei porque limpo este escritório há 10 anos.
Rodrigo, derrotado e furioso, escreveu o cheque. Suas mãos tremiam de raiva. Aqui está. Agora me dê as traduções. Maria pegou o cheque, verificou o valor, depois entregou os documentos. Foi um prazer fazer negócios com o senhor. Rodrigo folheou rapidamente as traduções. Eram perfeitas, melhores que qualquer trabalho profissional que já havia visto. Como é possível que você... Que o quê? Que uma simples empregada doméstica seja mais competente que o senhor imagina? Foi então que Dona Ruth apareceu na porta do escritório. Boa tarde, Rodrigo. Mãe, o que faz aqui? Vim ver como estava indo o trabalho da Maria e para ter uma conversa com você. Rodrigo olhou de uma para outra, começando a compreender. Vocês planejaram isso. Planejamos justiça, disse Dona Ruth calmamente. Algo que você esqueceu o significado há muito tempo. A confrontação que se seguiu foi intensa e dolorosa. Rodrigo, sentindo-se traído por sua própria mãe e humilhado por uma funcionária, explodiu em uma fúria que revelou aspectos sombrios de sua personalidade. Como vocês ousam me manipular assim? Eu construí um império. Eu sou respeitado em todo o país. Respeitado? Dona Ruth riu amargamente. Rodrigo, você é temido, não respeitado. Há uma diferença enorme. E você, Maria, mentiu para mim. Fingiu que não sabia nada. Maria, pela primeira vez em 10 anos, não baixou os olhos diante da fúria de Rodrigo. Eu nunca menti. Você nunca perguntou. Em uma década trabalhando aqui, você nunca se interessou por quem eu era, o que eu sabia, o que eu sonhava. Você decidiu que eu era inferior e pronto. Você é minha empregada. Era. Eu me demito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo ficou paralisado, como se não conseguisse processar as palavras. Você não pode se demitir. Você precisa deste emprego. Não mais. Com esses 100 mil reais, posso cuidar da cirurgia da minha filha e ainda sobrar para começar uma nova vida. Foi então que Dona Ruth deu o golpe final. Rodrigo, sente-se. Temos muito que conversar. Mãe, não estou com humor para... Sente-se. A autoridade na voz de Ruth fez Rodrigo obedecer instintivamente. Você quer saber como Maria aprendeu Yiddish tão rapidamente? Ela disse que a avó... A avó não existe, Rodrigo. Eu ensinei a ela. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Você... O quê? Eu ensinei Yiddish para Maria nas últimas 3 semanas. E sabe por quê? Porque em 3 semanas ela aprendeu mais que você aprendeu em anos de escolas caras. Ruth se levantou e caminhou até a estante de livros. Sabe o que mais descobri? Que meu filho, que se gaba de falar 7 idiomas, na verdade fala mal português e inglês básico. O resto é blefe e arrogância. Isso não é verdade. Não é? Então me explique por quê. Você não conseguiu traduzir aquele livro de Yiddish que está na sua estante há 5 anos. Ruth pegou o volume encadernado em couro. Este livro que você diz ser hebraico antigo impossível de traduzir é uma coleção de contos infantis em Yiddish. Maria traduziu a primeira história em 20 minutos. Rodrigo estava em choque total. Você vê, meu filho, o problema não é que Maria seja excepcional, embora ela seja. O problema é que você se tornou medíocre, acomodou-se com sua riqueza e perdeu a curiosidade, a humildade, a capacidade de reconhecer valor nas outras pessoas. Maria assistia ao diálogo em silêncio, vendo anos de ressentimento e dor saindo de Dona Ruth. Lembra quando você tinha 12 anos, Rodrigo? Quando prometeu que nunca se tornaria como os patrões arrogantes que me humilhavam na fábrica? Lembra, Rodrigo? Baixou a cabeça. Você não apenas quebrou essa promessa, você se tornou pior que eles. Pelo menos eles vinham de famílias ricas há gerações. Você deveria saber o que significa ser tratado como inferior. Mãe, Você o quê? Esqueceu de onde veio?
Esqueceu que eu trabalhei 16 horas por dia para pagar seus estudos? Esqueceu que dormíamos no mesmo quarto até você completar 15 anos? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rodrigo. Você transformou o dinheiro em uma desculpa para desprezar pessoas que são exatamente como éramos. E hoje descobriu que uma dessas pessoas é mais inteligente e capaz que você. Maria se aproximou de Rodrigo, que parecia ter encolhido fisicamente. Senhor Mendoza, ela disse suavemente, eu não quero humilhá-lo, só quero que entenda que todas as pessoas têm valor, têm capacidades, têm sonhos, independente da profissão ou classe social. Rodrigo levantou os olhos, vermelhos de lágrimas. Por que não me contou antes que sabia idiomas? Porque o senhor nunca perguntou. E porque, francamente, tinha medo de ser demitida se parecesse intelectual demais para uma doméstica. Isso é terrível. É a realidade de quem trabalha para pessoas que nos veem como objetos. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Maria, eu peço desculpas, sinceramente. Obrigada, senhor Mendoza. Isso significa muito. E o que vai fazer agora? Maria sorriu pela primeira vez na presença dele. Vou cuidar da minha filha. Depois vou abrir meu próprio serviço de traduções. Dona Ruth se ofereceu para ser minha sócia. Sócia? Ruth sorriu. Descobri que tenho muito a ensinar e Maria tem muito a aprender. Juntas, podemos criar algo bonito. Rodrigo olhou para as duas mulheres, sua mãe, que ele havia desprezado por anos, e Maria, que ele havia invisibilizado por uma década. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha real de quem havia se tornado. Posso fazer algo para ajudar? Maria e Ruth trocaram olhares. Pode, disse Maria. Pode aprender a tratar as pessoas com dignidade. E pode ajudar outros funcionários a descobrir seus talentos em vez de sufocá-los. E pode se lembrar, acrescentou Ruth, de onde veio e dos valores que eu tentei lhe ensinar. Rodrigo assentiu, ainda emocionado. Eu vou tentar. Prometo que vou tentar. 6 meses depois, a vida havia mudado completamente para todos os envolvidos. Maria estava no hospital, segurando a mão de Isabela enquanto elas esperavam os resultados dos últimos exames pós-cirúrgicos. Senhora Fernandes, disse o médico entrando na sala com um sorriso. Tenho ótimas notícias. A cirurgia foi um sucesso completo. Isabela está totalmente curada. As duas se abraçaram chorando de alegria. Era um momento que Maria havia sonhado por anos, mas que durante muito tempo pareceu impossível. Mãe, disse Isabela, posso voltar a estudar normalmente? Mais que isso, minha filha, você pode fazer qualquer curso que quiser. E era verdade. O negócio de traduções que Maria havia aberto com Dona Ruth estava prosperando além de todas as expectativas. Descobriu-se que havia uma grande demanda por tradutores que compreendessem não apenas idiomas, mas contextos culturais e humanos. Maria tinha um talento especial para isso. Sabe o que mais me deixa feliz? Maria disse para Ruth enquanto organizavam o pequeno escritório que haviam alugado no centro da cidade. Não é apenas o dinheiro, é descobrir que posso ser mais do que imaginava. Querida, você sempre foi mais. Só precisava de uma oportunidade para mostrar. O negócio havia crescido rapidamente. Maria descobriu que tinha talento não apenas para idiomas, mas para entender as necessidades dos clientes. Ela tratava cada projeto como uma história humana, não apenas um trabalho técnico. Um dia, receberam uma visita inesperada. Rodrigo apareceu no escritório, visivelmente nervoso. Maria, Dona Ruth, posso conversar com vocês? Claro, Rodrigo, disse Ruth. Entre. Ele olhou ao redor do pequeno, mas aconchegante escritório. Era simples, mas havia algo de caloroso ali que sua luxuosa cobertura nunca teve. Quero pedir desculpas novamente. E quero fazer uma proposta.
Que tipo de proposta? Perguntou Maria. Tenho muitos contatos empresariais que precisam de serviços de tradução. Gostaria de indicar vocês. Não quero comissão nem nada. Só quero ajudar. Maria e Ruth se entreolharam, surpresas. Por que faria isso? Rodrigo suspirou. Porque vocês me mostraram quem eu havia me tornado, e não gostei nada do que vi. Estou tentando ser uma pessoa melhor. E como está indo? Devagar. Comecei tratando meus funcionários de forma diferente. Demiti o gerente arrogante que humilhava as pessoas. Contratei uma nova governanta e, bem, perguntei sobre a família dela, os sonhos, as habilidades. Descobri que ela fala 3 idiomas e tem diploma de contabilidade. Maria sorriu. E agora? Agora ela é minha assistente administrativa. E muito mais competente que o idiota formado em Harvard que eu tinha antes. Ruth olhou para o filho com orgulho genuíno pela primeira vez em anos. Rodrigo, isso me deixa muito feliz. Mãe, eu gostaria que voltássemos a nos falar regularmente. E gostaria de conhecer melhor Isabela. Maria sempre falou dela com tanto carinho. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isabela adoraria conhecê-lo melhor. Ela está se recuperando muito bem e voltou a estudar. Quer fazer faculdade de idiomas. Como a mãe. Melhor que a mãe. Ela tem 16 anos e já fala 4 idiomas fluentemente. Rodrigo sorriu. Um sorriso genuíno. Não aquele sorriso calculado de empresário. Gostaria de oferecer uma bolsa de estudos para ela, na melhor universidade que escolher. Maria ficou sem palavras. Rodrigo, disse Ruth, isso é muito generoso. Não é generosidade, é justiça. E é uma forma de honrar o que vocês me ensinaram. 3 meses depois, na festa de formatura do ensino médio de Isabela, toda essa improvável família estava reunida. Maria, radiante de orgulho. Isabela, linda e saudável, pronta para começar a faculdade de linguística. Dona Ruth, realizada, por ver sua sabedoria sendo passada adiante. E Rodrigo, transformado pela experiência de quase perder tudo que realmente importava. Mãe, disse Isabela durante a festa, posso fazer um discurso? Claro, minha filha. Isabela se levantou, segurando um copo de refrigerante. Quero agradecer a algumas pessoas especiais. Primeiro, a minha mãe, que me ensinou que a inteligência e a dignidade não dependem do dinheiro que temos, que me mostrou que podemos ser muito mais do que as circunstâncias parecem permitir. Maria estava chorando de orgulho. A dona Ruth, que me ensinou que a sabedoria vem da experiência e da humildade, para continuar aprendendo. E ao senhor Rodrigo, que me ensinou que as pessoas podem mudar, crescer e se tornar melhores versões de si mesmas. Isabela fez uma pausa. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês por me mostrarem que as melhores famílias não são necessariamente aquelas em que nascemos, mas aquelas que escolhemos e que nos escolhem. O silêncio foi seguido por aplausos emocionados. Mais tarde, quando todos haviam ido embora, Maria e Isabela caminharam pelo pequeno jardim do prédio onde moravam. Agora, um apartamento muito melhor, mas ainda simples. Mãe, você se arrepende de alguma coisa? Maria pensou por um momento. Não me arrependo de nada, Isabela, nem das partes difíceis, porque foram elas que me tornaram forte o suficiente para lutar por você. E o que vem agora? Maria sorriu, olhando para as estrelas. Agora vamos continuar aprendendo, crescendo, ajudando outras pessoas a descobrir suas capacidades, e vamos ser felizes de uma forma que nem sabíamos ser possível. Sabe o que acho mais incrível nessa história toda? O quê? Que começou com um livro que alguém disse que você nunca seria capaz de traduzir. Maria riu.
Pois é, e terminou provando que as únicas limitações reais são aquelas que aceitamos para nós mesmos. 2 anos depois, Maria e Ruth haviam construído uma das mais respeitadas empresas de tradução da cidade. Não era a maior, mas era conhecida pela qualidade humana do trabalho, pela atenção ao contexto cultural e pelo tratamento digno tanto de clientes quanto de funcionários. Isabela estava no 2º ano de linguística, falando 6 idiomas e estagiando na empresa da mãe durante as férias. Rodrigo havia se tornado não apenas um cliente regular, mas um verdadeiro amigo da família. E todas as noites, antes de dormir, Maria abria aquele primeiro livro de contos em Yiddish que Dona Ruth havia lhe dado. Não porque precisasse estudar, agora dominava o idioma completamente, mas porque as histórias simples sobre pessoas humildes, superando obstáculos impossíveis, nunca perdiam sua magia. Porque algumas verdades são universais. A inteligência não conhece classe social. O valor das pessoas não se mede pelo dinheiro que possuem. E às vezes, as maiores transformações começam quando alguém simplesmente nos vê como realmente somos, em vez de como imaginam que devemos ser. E Maria sabia que sua própria história havia se tornado uma dessas histórias antigas, simples na superfície, mas profunda em significado. Uma história sobre descobrir que nunca somos pequenos demais para sonhar grande e que as palavras têm o poder não apenas de traduzir idiomas, mas de traduzir vidas inteiras. No final, Rodrigo estava certo sobre uma coisa. Ela nunca seria capaz de traduzir aquele livro. Ela foi capaz de fazer muito mais que isso. Ela traduziu a própria vida.